Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 25 de agosto de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Renck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Elias, o Luiz, a Gabi, a Natália e a Aninha. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardorenck, onde os alunos, quando faltam, devem assistir e colocar o seu conhecimento em dia para não ficar para trás em relação dos colegas. O material, mesmo vocês que estão aqui presentes recebem, e que depois podem estar revendo em caso de dúvida para fazer o Tarefa São Paulo, que são as atividades do Estado. Vamos dar início à 19ª aula do 3º bimestre. O tema é números racionais, raiz quadrada exata. Parte 1. Material digital do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Educação. Conteúdo: raiz quadrada de números racionais. Calcular raiz quadrada exata de números racionais. Habilidade: EF07MA12. Resolver e elaborar situações de problema que envolvam operações com números racionais. Para começar, você lembra como se calcula a raiz exata de um número? Não? Raiz quadrada de 4. Faz faturação? Pode fazer a faturação, mas dá para resolver de cabeça. Raiz quadrada de 4. Quantos quer? 8? Não, 16. A pergunta que você tem que fazer é: quem vezes ele mesmo dá 4? 1 vezes 1 dá 4? 4? 4 vezes 4 dá 16. 2. Então, raiz quadrada de mas 4, né? tem Eu tudo vi, bem. fiquei na dúvida se você estava dando sinal ou não para mim. Então é 2. Raiz quadrada de 9. 3, porque 3 vezes ele mesmo é 9, tá? Alguém falou da faturação, dá para resolver pela faturação sim, ó. Você faz assim, Aninha. 4 vai faturar pelos números primos. 2 dá 2, 2 dá 1. Então, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Você vai falar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Quando você tem raiz quadrada, na verdade tem o 2 aqui, só que você não precisa pôr. Quando você tem o mesmo índice, você faz isso aqui, ó. Corta, corta. E quem sair fora? O 2. Entendeu? Sir, mas daí coloca a raiz quadrada 2 elevado a... Porque 4 e 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa. Só que daí aqui eu posso fazer corta, corta e ele sai fora da raiz. 2 então também? Oi? Deixar só Não, dois se também? você deixar a raiz quadrada de 2, não, que 2 não é a mesma coisa que 4. 4 é igual a 2 ao quadrado, tá? Quando ele está dentro da raiz, se você cortar, cortar, sai o 2 fora. Aqui você não precisa cortar, você tem que pensar. Quem vezes ele mesmo é o 4? Ah, é o 2, daí você tirou fora. Certo? Aqui tem um vídeo, vou passar o vídeo para vocês. Rapidinho, é questão de 1 minuto, eu acho. 2, 3 minutos. Aquele homem que fala é diferente. Aquele que estava lá, aquele dia? É, O Edão Bezerra? O Edão Bezerra. olha lá. Dublador Bob Esponja. É ele mesmo. O dublador Bob Esponja? Escuta lá. Aperta a pausa, calma aí. Deixa eu apertar pausa na gravação. Palmas. Tá gravando? Tá. Mas se eu for aumentar, quer ver? Não, vamos, é aqui, ó. Parece coisinha da TV também, não conhece? Ali? Não? Nos perguntaram qual é a raiz quadrada de 100. Vou fazer isso aqui maior. Isso se chama raiz quadrada. A raiz quadrada de 100.
Quando você vê alguma coisa assim, quer dizer que a raiz é positiva. Se conhece os números negativos, sabe que também tem uma raiz quadrada negativa, mas quando só vê esse símbolo, é o mesmo que a raiz quadrada positiva. Vamos pensar um pouco mais sobre o que é isso. Precisamos encontrar um número, mas um número positivo, que quando multiplico aquele número por ele mesmo, resulte em 100. Então, qual número que quando multiplicado por ele mesmo dá 100? Vamos ver. Se eu multiplicar 9 por ele mesmo, vai dar 81. Se eu multiplico 10 por ele mesmo, dá 100. Então, isso é igual a... Vou explicar direito. Normalmente você pularia essa etapa, mas você poderia escrever isso como a raiz quadrada de... E em vez de 100, 100 é o mesmo que 10 vezes 10. Aí descobre que a raiz quadrada de um número vezes ele mesmo vai resultar na mesma coisa. Isso é apenas igual a 10. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Ou outra forma que poderia escrever, eu acho essa mesma verdade, é que 10 ao quadrado, que é igual a 10 vezes 10, é igual a 100. Daí eu vou continuar o que ele explicou ali, só um minutinho. Continuando então, 6 e 2. aí vem aqui, ó. Tá ali, ó. Agora que eu percebi. Então preste bem atenção. Aí quando ele fala ali, raiz quadrada de 100, é a mesma coisa que 100 é igual a 10 vezes 10, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então eu posso trocar por 10 ao quadrado. Como eu disse para vocês, quando você tem uma raiz e uma potência, o índice é igual ao expoente, você corta e corta. E quem está na base desse expoente sai fora sozinho. Então, raiz quadrada de 100 é a mesma coisa que raiz quadrada de 10 ao quadrado, que a resposta é 10. Se você não lembrar dessa parte da potência, você tem que pensar assim, raiz quadrada de 81. Quem vezes ele mesmo dá 81? 9. Aí você achou a resposta. Certo? Então, vamos lá. Para lembrar, raiz quadrada exata de um número é um valor que, quando elevado ao quadrado, resulta no número original. Então aqui, raiz quadrada de 4. Quem é esse número original? 4. Você vai pensar num número elevado ao quadrado, porque eu estou pedindo raiz quadrada, que vai dar 4. E aí, aqui tem duas opções, que nem o rapaz falou lá. Tem a opção de 2 vezes 2 dá 4, e tem a opção de menos 2 vezes menos 2, que também dá 4. Mas que nem ele disse, só usa o positivo para raiz, tá bom? Tem nomes. Como os nomes dessas coisinhas aí será? Então, tudo colorido, né? Olha lá. O símbolo quer dizer radical. O símbolo a gente chama de radical. Esse número é o índice. Ele só tem nome especial quando é 2 e quando o índice é 3. Quando é 2, a gente chama de raiz quadrada. Quando não tem o 2, é também raiz quadrada, porque ele está aqui, mas não tem a obrigatoriedade de ser apresentado. Quando é 3 no índice, como que a gente chama? Raiz. Isso aqui é ao quadrado. E isso aqui é ao quê? É triangular. Quando está aí o 3 em cima, a gente fala que é elevado ao terceira potência, mas tem outro nome. Elevada ao cubo. Bo, elevado ao cubo. Então, assim com o 2 ou sem o 2, raiz quadrada. Certo? Quando está elevado ao índice é 3, raiz cúbica. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Então vamos lá, continuando. E agora, como que é o nome desse trem aqui de baixo? Na potência ele é chamado de base. Aqui ele é radicando. Eu confundo também, porque às vezes eu troco o radicando 4 por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é o radicando. O 2 é a base da potência. Tá bom? E o resultado, como que a gente chama? Na potência ele é potência, na potenciação. E na radiciação?
Radiciação complexa que não. Raiz. A raiz. É tipo igual do coisa lá que tipo a gente pensa que é, como fala, potência, mas que o outro lá é potência, mas não é nada. É tipo Isso aqui é a raiz quadrada, porque o índice é 2, tá bom? Gostei. Olha lá, lembre-se de que ao escrever a raiz quadrada, não é necessário indicar o índice igual a 2. Por exemplo, se pode fazer isso aqui, raiz quadrada de 4, mas não tem a necessidade, tá? Mas, se você for fazer aquele corta-corta, eu recomendo que você coloque para ir acostumando, certo? Continuando. Raiz quadrada de números racionais. E agora? Raiz quadrada de fração. Meu Deus, será que é o cão chupando manga? Não. A raiz quadrada exata de um número racional é um valor que, quando elevado ao quadrado, resulta no número racional original. No entanto, é importante observar que nem todos os números racionais têm raiz quadrada exata. Observe os exemplos. Ó, raiz quadrada de 100 é 10, pois 10 ao quadrado é igual a 100. Aí se tem 10 ao quadrado no raiz. Corta, corta, o 10 sai fora. Está resolvido, certo? Agora, aqui, você vai pensar assim. Quem vezes ele mesmo de fração vai dar o resultado de 1 quarto. Porque eu estou pedindo raiz quadrada de 1 quarto. Você vai pensar, qual fração vezes ele mesmo? Para dar 1, tem que ser 1 vezes... metade. Isso, mas para dar acima 1, você faz 1 vezes 1. Para dar 4 embaixo, você vai fazer 2 vezes 2. Aí se descobriu. A resposta, então, é 1 meio. E porque meio é 1 meio, não, meio. Porque meio ao quadrado é 1 quarto. Agora eu vou ensinar um jeito que eu acho mais fácil. Não tem ali no PowerPoint, eu acho. Mas eu vou explicar para vocês. Ó, raiz quadrada de 1 quarto é a mesma coisa que raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada de 4. Agora pensa comigo. Quem vezes ele mesmo dá 1? 1. Quem vezes ele mesmo dá 4? 2. Pronto. Achei. Você tira a raiz do de cima e tira a raiz do de baixo. Tá bom? Quando eu não sei, tem que fazer a fatoração. Você vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 1 ao quadrado, porque 1 ao quadrado é 1. Raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Daí você faz, aqui tem o índice 2, corta, corta, o 1 saiu fora. Corta, corta, o 2 saiu fora. Resolveu também. Tranquilo? Tranquilo. Podemos ir para o próximo? Gabi já terminou de fazer as anotações? Tá bom. Foco no conteúdo. Agora, graficamente é um pouquinho mais complexo de eu desenhar. Então, vamos lá. Raiz quadrada de números racionais. Geometricamente, a raiz quadrada de um número é expressa pela medida do seu lado, medida do lado de um quadrado, cuja área corresponde a esse número. Então, quando ele fala assim, raiz quadrada de 1 quarto, se pega o inteiro e divide em 4 partes iguais, certo? Isso daqui quer dizer 1 quarto. Não tem 4 partes iguais? Eu não peguei uma parte não é 1 quarto? Tá, esse 1 inteiro foi dividido em quantas partes para dar esse ladinho só? Imagina que aqui era 1 inteiro. Isso aqui é o quê? Metade. Porque foi dividido ao meio. Aqui era 1 inteiro. Essa partinha aqui é quantos? Metade. Porque metade vezes metade dá 1 quarto. Certo? Eu não vou dar outro exemplo aqui, que eu acho que o exercício já é o próximo exemplo que eu ia dar. Tá? Se eu der o exemplo mais fácil, eu tenho que mudar o exercício para ficar mais difícil, então melhor não. Aqui. Raiz quadrada. Tava dizendo? Não? Achei que ia xingar eu já amanhã. Raiz quadrada de números racionais. Quando nos deparamos com um número muito grande, por exemplo, raiz quadrada de 256, podemos realizar
utilizar a ferramenta da fatoração por fatores primos. Quem são os números primos, os primeiros? 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Qual é o número primo que eu vou fatorar? Não, o número primo não. O número 256. Quem é o primeiro número que eu uso? 2. Dá para dividir por 2? Dá. Dá, porque ele é par. 256 dividido por 2, dá para fazer de cabeça? Não. Quantos que dá? 1, vai embaixo. 1, Ué. não dá Não conseguiu fazer de cabeça? Então vamos lá. 256 dividido por 2. 1 vezes 2, 2. Sobrou nada. Abaixou 5. E se abaixou, tem que resolver. 2 vezes 2, 4. 5 tira 4, 1. Abaixo 6. Se abaixou, Tem que resolver. quem vezes 2 dá 16? Pode ser. 4? 2 vezes 4 dá 8. 8. 7 vezes Oito, 4 é 8. 8 vezes 2, 16. 6 tira 6, 0. Então deu 128. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. É par, então dá. Dá para fazer de cabeça? Tá. O Quantos? copia, o... Nossa, espera aí, senhor. Não dá. Um copia? Não, Você está faturando um por vez. Esse aqui é o número inteiro. Você está achando que nós estamos faturando 2, 5 e 6. Dá para dividir sim. dá, Não? mas não dá de cabeça. Não? Dá de cabeça. Sei lá, peraí. Então vamos lá. 128 dividido por 2. 1 não dá para dividir por 2, abraça o vizinho. Quem vezes 2 dá 12? 6. 6. Abaixou 8. Quem vezes 2 dá 8? 4. Quantos que deu? Eu pensei assim, 120 dividido por 2, 60. 8 dividido por 2, 4. 64. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. Dá. Quantos que dá 64 dividido por 2? 32? 32. Agora já começa a dar fazendo cabeça, né? 32 dá para dividir por 2 de novo? Não. Como não? É par? Lógico Se que é dá. par, dá. 32 dividido por 2? Vamos, Luiz, vamos, Luiz. Que? Tá viajando, mas não é assim, rapaz. Vamos. É 3? 16. Ah, é. 16 dividido por 2? Ai, Nossa, metade de 16? 8. 8. Dividido por 2. 4. Dividido por 2. 2. Dividido por 2. 1. Acabou. Agora eu vou representar ele aqui, ó. A raiz é de índice que? É raiz quadrada. Qual é o índice dela? 2. Então eu vou juntar de 2 em 2. 2. Ficou 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Então essa raiz é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. E agora? Se eu falar corta, corta, vocês vão ficar atrapalhados aí ou não? Vamos. Vão? Então vamos organizar melhor. Raiz quadrada, eu posso colocar um dentro de cada raiz. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, fiz esse primeiro. Vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, fiz esse segundo. Vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, fiz esse terceiro. Vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Todos têm o mesmo índice 2. Quando eu tenho o mesmo índice, o que eu faço? Deixa. Não. Corta, corta, corta. Corta, corta. E o 2 sai fora. Corta, corta. E o radicando sai Fora. fora. Corta, corta. E o radicando sai Fora. fora. Corta, corta. E o radicando sai fora. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. 16. Outro jeito seria você fazer aqui, ó. Corta, corta. Esse 2 saiu fora. Corta, corta. Corta, corta. Esse 2 saiu fora. Corta, corta. Esse 2 sai fora. Corta, corta. Esse 2 sai fora. E aí, 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. E se você fizer 16 vezes 16, vai por mim, dá 256.
6. Então, raiz quadrada de 256 é quantos? 16. 16. Eita, meu Deus, como... Olha lá, Você é louco, calma aí, ele isso tá daí. fazendo bonitinho ali, agora deixa eu apagar. Esse até cansa, gente. É. Olha lá, fatoração, juntou de 2 em 2. 256 é igual a 2 elevado à oitava potência. Nossa senhora, os caras viajaram, mas aqui é 8, tá? 2 elevado à oitava potência é igual 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Que nem eu expliquei aqui, é mais fácil, tá bom? Mas, só para lembrar, quando você tem bases iguais, você copia a base e soma os expoentes. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Então, isso aqui é igual a isso, certo? Aí você coloca dentro da raiz. Aqui eles não explicaram isso, mas ó, corta, corta. Esse 2 vem aqui. Corta, corta. Esse 2 vem aqui. Corta, corta. Esse 2 vem aqui. Corta, corta. Esse 2 vem lá. Ficou alguém dentro da raiz sozinho? Não, aí você eliminou o radical. Você elimina o radical. Certo? E aqui está a resposta. 16. Ah, uma coisa muito importante. Presta atenção. Raiz de índice n de x elevado a n igual a x. Por quê? Quando você tem a raiz com um número, com um índice da raiz igual ao expoente, qual vai ser a resposta aqui? 5. Corta, corta. O 5 sai fora. Facinho. Vamos de novo? Para ver se vocês entenderam? Elias. Qual a resposta? Raiz de índice 4. Ele quer saber quem vezes 4, quem vezes ele mesmo 4 vezes vai dar 5 elevado à quarta. Não sei o que você achou 2 aí. Luiz. 4. É, porque aqui, ó. Não é 4 nada. Luiz, como faz, Luiz? Não prestou atenção também? Vocês dois têm que parar de ficar conversando na hora da explicação. Então, pior ainda. Meu O Deus. que você estava fazendo que você não prestava atenção? Você viu o que ele falou, senhor? Não escutei. Ele falou Ele falou o quê? o Luiz. Não. Natália. Ah, por que o senhor falou isso? É que eu sei que você vai acertar. Aninha. Quem? Não, 15, não. 5. 5. Porque, Nossa, ó, corta. O 5 sai fora. Que justo. Elias, de novo. 3 elevado a 8 do índice 8. Qual é a resposta? 3. Corta, saiu 3. Luiz. 8 elevado a 4 do índice 4. 5 antes. Não. 8. Corta, saiu 8 fora. Entenderam isso? Professor, eu pensei que tinha que dividir os... Não, isso aqui é coisa fácil. Quando ele está inteiro, que nem aqui, por exemplo, ó, raiz de índice 4 de 81. Aí complicou. Você vai ter que fatorar o 81. Aí você vai descobrir que 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Aí sim, agora. Depois que você fez essa parte suja, que a gente chama de suja, de fazer o número grande virar um expoente com o índice igual do expoente, corta e o 3 sai fora. Certo? Sai fora. Sai fora. Ô, senhor, o Bezinho tá igual o Elias toda hora falando sair fora. É. Eu pensei que o Elias tinha falado isso. Ó, como o tempo tá curto, eu vou fazer a atividade junto com vocês, tá? Qual alternativa apresenta o resultado da raiz quadrada de 1089? Quando você tem alternativa, é muito fácil. Sabe o que você faz? Testa. 0,33 vezes 0,33. Depois o outro você faz 33 vezes 33. O outro você faz 132 vezes 132. E o outro você faz 30 vezes 30. Isso aqui dá para fazer rapidinho. Dá 900. 900 é igual a 1083? Não. Mas você é louco, professor? E quando eu não tiver alternativa, como que eu faço?
Você faz aquilo ali, ó. Fatora. Fatoração. 1089. Dá para dividir pelos números primos. 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Quem é o primeiro número primo? 2. 2. Dá para dividir por 2? Não. Não, porque ele é ímpar. Dá para dividir por 3? Dá? Como que você descobre se ele é divisível por 3? Está vendo esse número 1089? Sim. Coloca um longe do outro. 1089. Soma todos os algarismos. 1 mais 0? 1. 1 mais 8? 9. 9 mais 9? 18. 18. Ainda tem 2 algarismos. Soma eles. 1 mais 8? 9. 9. 9 é múltiplo de 3? É, 3 vezes 3 dá 9. Então ele dá para dividir por 3. Quando você somar tudo e ele der ou 3 ou 6 ou 9, dá para dividir por 3. Tá? Isso aqui é uma dica. Vamos lá. 1089 dividido por 3. Meu Deus. Vamos lá. 1089 dividido por 3. 3 vezes 3, 9. Sobrou 1, abaixou o 8. Quem vezes 3 dá 18? É o 6. 6 vezes 3, 18. Sobrou nada. Abaixou o 9. Quem vezes 3 dá 9? 3. 3 vezes 3, 9. Acabou minha conta. Então deu 363. 363 dá para dividir por 3? Mesmo truque lá. 3 mais 6 mais 3. 3 mais 6? 9. 9 mais 3? 12. 12. 1 mais 2? 3. Deu 3, 9 ou 6? Deu 3. Então dá para dividir por 3. Então vamos dividir. 363 dividido por 3. 1 vezes 3, 3. 3 vezes... deu 0 aqui. Abaixou 6. 2 vezes 3, 6. Deu 0. Abaixou 3. Abaixou? Tem que resolver. 1 vezes 3, 3. Acabou minha conta. Quantos que deu? 121. 1 mais 2. Vamos somar? 1 mais 2 mais 1. Para ver se é divisível por 3. 1 mais 2? 3. 3 mais 1? 4. 4 é divisível por 3? Não. Não dá mais. Então vamos tentar dividir por quem agora? 5. Por 5. Dá? Não. Para ser divisível por 5 tem que terminar com 0 ou 5. Dá para dividir por 7? Eu acho que não. Quem era o próximo número primo depois do 7? 11. Por 11 dá. Ó. 121 dividido por 11. 1 vezes 11? 11. Sobrou 1. Abaixou 1. Quem vezes 11 é 11? 1 de novo. Então 121 dividido por 11 dá 11. 11 dá para dividir por 11 de novo? Dá. Dá. Acabou minha conta. Qual é o índice da minha raiz lá? Quando não aparece é quem? 2. É 2. Então raiz quadrada de 189 é a mesma coisa que raiz quadrada de 3 vezes 11 vezes 11. Mas eu tenho que juntar de 2 em 2. Opa, olha que legal. 3 vezes 3 dá 3 ao... 3 vezes 3 dá 3 ao... quadrado. Vezes 11 vezes 11... 120. Não, eu quero montar em parzinho. Eu vou voltar para trás? Eu tenho que deixar a 11 ao quadrado. Ó. Corta. Quem saiu fora? O 3. O 3. Vamos ver se o Luiz prestou atenção agora. Luiz, corta. Quem sai fora? Que 2? Pra fora? O 11. Muito bem. Agora é só resolver. Não tenho mais o radical. 3 vezes 11? 3 vezes 11? 33. 33. Alternativa B. B de belezinha. Bonzinho. Vamos lá. Então, ó, não esquece. Corta, sai o 3. Corta, sai o 11. Vai chegar um momento que você vai ficar um que não vai dar para cortar. Ele fica dentro da raiz, do radical. Atividade 2. Calcule. Agora, esse aqui é a parte chatinha. Calcule e represente geometricamente a raiz quadrada de um nono. Primeiro, o inteiro vai estar dividido em quantas partes iguais? Quantos? 9. 9.
9 é 3 por 3. Uma parte representa 1/9. Esse inteiro foi dividido em 3 partes. Quer dizer que essa parte aqui de cima é representando qual fração? O inteiro dividido em quantas partes? 9? Não, presta atenção. Falei errado, não falei errado. O inteiro está dividido em 9. O lado está dividido em quantas partes? 3. Quantas partes eu peguei aqui? Uma. Esse outro lado está dividido em quantas partes? 3 partes. Quantas partes eu peguei aqui? Então 1/3. Então a resposta é 1/3 vezes ele mesmo dá 1/9. Ou seja, raiz quadrada de 1/9 é igual a 1/3. Tá? Professor, e se eu não quiser desenhar, como que eu resolvo? Você faz isso aqui, ó. Raiz quadrada de 1/9. Lembra que eu falei para vocês? Raiz quadrada no numerador e raiz quadrada no denominador. Raiz quadrada de 1. Quem vezes ele mesmo dá 1? 1. Raiz quadrada de 9. Quem ele mesmo dá 9? 3. Resposta final, 1/3. E representamos aqui, ó, geometricamente, que ele é 1/3. Né? O inteiro foi dividido em 9 partes iguais. Os dois lados têm que ter a mesma divisão. Um lado é 1/3, outro lado é 1/3. Certo? Olha, ó, aqui o desenho está mais bonitinho. Só eles não fazem, eu gosto de fazer, eu acho legal fazer assim. Faz raiz na parte de cima e raiz na parte de baixo. Você pode até fazer assim, ó. Quem ao quadrado dá 1? 1 ao quadrado. Quem ao quadrado dá 9? 3. 3 ao quadrado. Aí você vem aqui, tem o índice 2, corta, corta, o 1 sai fora. Corta, corta, o 3 sai fora. 1/3. Aqui pode falar, sai fora, sai fora. Sai fora. Sai fora. Atividade 3, antes do aplicando. O tempo nosso está esgotando, infelizmente, mas vamos lá. Atividade 3. Vivian e seus amigos adoram se reunir para brincar, fazendo desafios matemáticos uns aos outros. Dessa vez, seu amigo Miguel propôs o seguinte desafio: calcular a raiz quadrada de 4 49avos. Ajude a Vivian a resolver isso. Então, raiz quadrada de 4 49avos. Vocês vão querer fazer desenhando ou calculando? Calculando, né? Desenhando, você é louco. Imagina ter que desenhar um quadrado com 49 partes iguais e pegar 4 partinhas. Então, como que faz mesmo? Quando você tem uma raiz de uma fração? Coloca um em cima e embaixo. Coloca a raiz no de cima e a raiz no de baixo. Ótimo. Alguém sabe quantos que é a raiz quadrada de 4? 2. Alguém sabe quem que é a raiz quadrada de 49? 3 vezes 3 dá 49? 12 vezes 12 dá 49? 17 vezes 17 dá 49? Parou, vamos parar de chutar. Vamos lá. 49 fatorar por números primos. 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. 49 dá para dividir por 2? Não. Por 3? Sim. Vamos ver. 4 mais 9 dá 13. 1 mais 3 dá 4. 4 é divisor de 3? Não. Então não dá. Não deu. Também não dá por 5. Quem é o próximo aqui? 7. 49 dividido por 7? Não. 49 dividido por 7. 7. 7 dá para dividir por 7? Sim. Então 49 é a mesma coisa que 7 vezes 7. Ou seja, 7 ao quadrado. Raiz quadrada de 7 ao quadrado. Você falou 17? Eu falei 7. Ah, então você acertou. Perdão, Natália. Entendi 17. Perdão. Então aqui, raiz quadrada de 7 ao quadrado, corta, corta. Quem sai fora? O 7. O 2 já estava solteiro lá em cima, né? Estava solto, né?
Então, Semana solta. a resposta é 2/7. Se a gente fosse fazer geometricamente, eu teria que fazer 7 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois 7 partes iguais aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teria que fazer isso daqui, certo? Aí eu tenho que pegar em forma de quadrado. Quantos quadradinhos eu teria que pegar? 4. 1, 2, 3, 4. Então esse lado foi dividido em 7 partes e eu peguei 2. Esse lado foi dividido em 7 partes e eu peguei 2. Então a resposta é 2/7, né? Cansou. Olha lá. Eu prefiro ainda, eles não fazem. Puxa lá, vida. Raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 49. Aí você vai ter 2 e 7. Certo? Até frioso. Agora aqui. É difícil. Em grupos elaborem uma situação, problema envolvendo uma raiz quadrada exata de números. Então vamos elaborar o mesmo desafio. Luiz desafiou Elias, seu amigo inseparável, a resolver qual é a raiz quadrada de quem? Do 16 avos. Qual ficaria essa resposta? Coloca o 9 em cima. O bagulho é raízes, o radicando, né? Raiz de 9. A raiz de 16. Isso. Quem sabe qual é a raiz quadrada de 9? 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Quem sabe qual é a raiz quadrada de 16? 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Pronto. Viu? E o Elias superou o desafio de Luiz, o seu amigo. Parabéns. Você o quê? Amigo. Eu entendi. Ô, louco. Ao final da atividade, os grupos compartilham situações elaboradas. Será que dá tempo de a gente elaborar e compartilhar em 2 minutos? Não. Talvez vocês deem tchau para mim ou encerrando a aula aqui ainda. O que aprendemos hoje? Calculamos a raiz quadrada de números racionais. Racionais é números de um número dividido por outro. E achamos as raízes quadradas deles. Já está disponível no Tarefa São Paulo, lá no Centro de Mídias, spweb.ip.tv, ou pelo aplicativo. O material foi criado também pelo Centro de Mídias. E aqui está as referências que eles usaram para criar esse material. Referências de imagens, slides e referências de imagens e vídeo nos slides. E por aqui nós finalizamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Nossa, a Gabi já tá fazendo conta ali.